Terapias integrativas. O que são? O mundo das terapias holísticas ou integrativas é vasto e cresce a cada dia, tanto com relação a novas práticas que são criadas, bem como a quantidade de profissionais que entram nesse mercado. São muitos nomes pelas quais elas são conhecidas, mas em resumo, todas trabalham o ser humano no corpo, mente, espírito e energia. O melhor de tudo é que colaboram na cura de doenças e desequilíbrios e também atuam na manutenção da saúde. Conhecer e entender essa possibilidade de cuidado e carinho para com você é fundamental no processo de evolução pessoal que todos vivemos, mesmo que não acreditemos ou pensemos nisso. Bora entender um pouco mais sobre o assunto? Hoje é dia 22 de maio de 2023, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfetto. Estamos numa segunda-feira e o nosso vídeo de prévia da live da terça-feira às 19h30. Mas antes disso, de falar sobre o assunto, eu peço para que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Por favor, deixa seu joinha que não custa nada para você e ajuda bastante o canal. Então amanhã nós teremos uma live sobre ozonioterapia com a enfermeira Tatiana Bagdudarian. Aliás, pessoal, só fazer aqui um parênteses, a live da semana passada, que eu ia conversar com vocês sobre cerveja artesanal, acabou não dando certo, porque o nosso convidado teve um imprevisto e não pôde participar, ok? Mas mesmo assim, eu fiz uma live com vocês, né, eu sozinha, e vocês aí do outro lado me acompanhando, e nós falamos um pouco sobre a indústria alimentícia. Eu vou deixar o card dessa live para vocês aqui, e outros cards ao longo do vídeo também para vocês assistirem posteriormente. Então, pessoal, esse assunto ele é muito extenso e não dá para eu explicar para vocês a visão, a forma como eu vou tratá-lo em questão de um vídeo de tipo assim, sei lá, 8, 10 minutos, tá? Então eu peço para que vocês tenham aí um pouco de paciência, né? Porque nós temos algumas coisas bem importantes aqui para conversar. Então, a ozonioterapia é uma terapia integrativa, complementar, alternativa, holística, enfim. E cada vez que porque eu tenho uma playlist aqui, que inclusive eu vou deixar no final do vídeo para vocês, e ela fica desse lado de cá, falando sobre as terapias holísticas. Eu tenho uma outra também onde eu falo sobre epigenética, tá? Ao longo do vídeo aí eu vou deixar o card de uma delas e vou deixar a outra no final, tá? Então, toda vez que eu vou pesquisar sobre medicina integrativa ou terapias integrativas holísticas, gente, a quantidade de informação que aparece é enorme. E esse tipo de assunto dá para ser visto, né, ser conversado sobre diversos aspectos. Mas eu vou me ater aqui ao aspecto que interessa para nós, o cidadão comum normal, e não para os profissionais da área. Porque quando você vai ver a respeito desse assunto, existem várias regulamentações, existem várias coisas, envolve aí um complexo de informações que interessa nesta parte mais técnica de regulamentação, de como você pode atuar no mercado, que dizem respeito ao profissional que se dedica a essa área, tá? Inclusive, existem regulamentações que são diferentes dentro do Brasil, em cada estado e às vezes até no próprio município. Então, é um mundo muito assim conturbado que não importa para nós, os usuários, os beneficiados por essas terapias entenderem muito. Então, eu resolvi falar para vocês sobre o que elas são em essência e o que isso tem a ver também com a medicina, para ficar uma coisa mais clara, tá? Então, eu cheguei aqui às seguintes conclusões. De verdade, não importa o nome, a legislação, a denominação. Importa é nós entendermos o que elas são e como elas podem nos ajudar, como eu acabei de explicar. Se você é um profissional da área, deve fazer as suas próprias pesquisas, pois a importância das informações legais estão ligadas também ao tipo de trabalho que você vai desenvolver. Se você vai ser um profissional liberal, autônomo, ou se você vai trabalhar
para alguma empresa privada ou se você vai trabalhar para o serviço público, tá? Então são muitas coisas diferentes. E se você quer se aprofundar um pouco mais e entender o que são essas terapias, eu indico a vocês assistirem a live que eu fiz no ano passado com o terapeuta holístico Levi S. Dias, tá? Da Uno Equilibrium, eu vou deixar aqui no card para vocês. Foi uma live muito interessante. Ele é terapeuta holístico já há muitos anos, ele se dedica a isso há muito tempo, né? E ele explicou direitinho, essa live ficou muito esclarecedora. Então depois você dá uma assistidinha aí, tá? Então vamos lá. Para nós entendermos definitivamente esses termos, vamos falar sobre medicina integrativa e terapias holísticas integrativas, alternativas e complementares. Bom, nós sabemos que a medicina e todo tipo de tratamento conhecido no mundo ocidental, tá, são baseados em ciência, em pesquisas, no tratamento da doença em si, a partir de medicações, a partir de muitas vezes cirurgias, tratamentos mais invasivos, regimes alimentares que muitas vezes é necessário para tratar uma determinada doença, quimioterapias, enfim, nós sabemos que existem dentro da medicina ocidental uma série de possibilidades sempre voltadas para tratar a doença em si. Mas essa medicina ocidental, ela prioriza o corpo, ela prioriza o corpo cuidando da doença, do controle de determinada doença quando ela é diagnosticada no paciente. Mas nós sabemos também que existe a medicina oriental, que é uma medicina milenar, porque a nossa medicina ocidental é uma coisa, se eu não me engano, que começou a ser colocada da forma como nós a conhecemos hoje, porque antes ela era um pouco diferente, tá? Do final do século XIX para cá, ok? 1800 e alguma coisa aí para a segunda metade de 1800. A medicina oriental, ela tem um outro fundamento, ela vem de todo esse conhecimento e de tudo que já foi feito, né, ao longo de milênios. Então, ela se baseia muito mais na sabedoria popular, no conhecimento, em tudo que já se obteve de resultados, né, do que necessariamente provas científicas. Mas é claro, de uns bons anos para cá, é óbvio que muitos cientistas, muitos pesquisadores, muitos médicos, inclusive, se dedicaram a provar cientificamente que a medicina oriental também funciona, né? Então isso é uma coisa que já está clara. Só que a medicina oriental, ela não busca trabalhar a pessoa enxergando somente o corpo dela. A pessoa é tratada de uma maneira holística, no todo. Ela é enxergada como corpo, mente, espírito, emoção, energia. Por isso que a medicina oriental é bastante diferente da medicina ocidental. E aí é que existe a grande diferença entre as duas, porque a medicina ocidental é baseada, vamos colocar praticamente aí na alopatia, no remédio, e aí nós já temos aqui alguns vídeos que eu fiz aqui para vocês falando, né, de toda essa coisa da indústria farmacêutica, enfim. Então, a medicina ocidental, ela meio que olha o homem todinho compartimentalizado, essa palavra é complicada, fatiado, né? É o fígado, é o pâncreas, é o cérebro, é o dedinho do pé, é o não sei o que, cada vez tem mais e mais e mais especialidades e muitas vezes, dependendo do profissional, não há a união para você entender tudo o que está acontecendo no corpo da pessoa. Tem que tratar aquilo, vai tratar aquilo, mas a pessoa continua doente, vamos pôr dessa forma. Acontece que com o passar do tempo, essas medicinas foram se aproximando muito, justamente por conta da evolução,
por conta que as pessoas começam a olhar as coisas com os outros olhos, e de uns bons tempos para cá, então essas duas medicinas estão se aproximando demais. E aí nós podemos dizer que a medicina ocidental abriu as portas para trabalhar junto com a medicina oriental, olhando a pessoa, o cliente, o paciente, para além somente do seu corpo físico. Então, hoje nós sabemos que o ser humano é o resultado da união de corpo, mente e espírito. Inclusive, isso é a denominação da saúde integral. E aí nós também sabemos que o ser humano é resultado daquilo que ele pensa, sente, daquilo que ele come, daquilo que ele escolhe fazer ou não na sua vida. E então, isso, tudo que nós sentimos, tudo que nós manifestamos fisicamente, começa, na verdade, aqui no nosso pensamento, com a vibração das nossas emoções no nosso coração, e com o tempo, isso vai se manifestando em nosso corpo. Então, não adianta vir e tratar a doença em si, nós precisamos entender o que está acontecendo. Então, nós estamos aí falando para além de uma genética. Vamos supor, a pessoa, mas a minha família sempre teve problema de coração. Então, você tem uma genética que pode favorecer um problema de coração em você, dependendo de como você atua com o seu meio ambiente, com as suas escolhas. E isso, então, foi denominado epigenética, que aí é a outra playlist que eu tenho aqui no canal explicando, falando uma série de coisas sobre a epigenética, até doenças genéticas, até coisas que estão lá registrados no nosso DNA, hoje já está comprovado que você pode fazer essa mudança, inclusive até dependendo da maneira como você trabalha e se dedica à alteração do seu próprio DNA, isso é possível, isso existe, tá? Então, muitos profissionais da área da saúde, ao longo desses tempos, entenderam que não basta olhar para a doença em si, porque com a evolução do início lá da medicina ocidental, a coisa foi indo de uma maneira onde cada vez mais ia se olhando, não, então temos que compreender o fígado, então vai lá, estuda só o fígado, estuda só tal coisa, e foi colocando o homem como se ele fosse todinho dividido, e agora, de uns anos para cá, essa coisa está se juntando novamente. Então, os médicos foram compreendendo isso, e hoje muitos médicos trabalham com o que nós chamamos de medicina integrativa. Então, passando a tratar os seus clientes com esta visão holística de olhar para a pessoa como um todo. Então, corpo, mente, espírito, energia, emoção e tudo mais. E da mesma maneira, esses tratamentos e terapias que já existiam, muitas antigas e tal, foram também sendo criadas, descobertas, transformadas, novas e novas. Cada vez mais novas coisas estão aparecendo em termos de tratamento para o ser humano com essa visão holística. Então, eu vou citar aqui algumas para vocês, o Theta Healing, que foi criado na década de 90, inclusive eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz falando sobre o Theta Healing, tem a live também aqui com a Rosângela Painelli, né? O Theta Healing, e ele já passou a fazer parte do que é considerado terapia integrativa, ou seja, ele é aplicado também em algumas unidades do SUS, tá? Então, aqui, quando a gente fala de complementar, alternativa, integrativa, holística, é uma questão de semântica e sinonímia. E para quem não sabe o que significa isso, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo para vocês um link onde vocês podem aprender o que é semântica e sinonímia, ok? Aliás, aqui na descrição também eu estou deixando vários outros links de pesquisas que eu fiz, não coloquei de todos, senão eu ia pôr só link de pesquisa para vocês aí, tá?
Mas o que importa é o seguinte, ó, é o resultado dessas terapias e não necessariamente como elas devem ser chamadas, né? Ou qual é a parte legal ou não legal para elas. Agora, é claro, pessoal, se vocês escolherem fazer tratamentos com terapias holísticas, vocês precisam, claro, saber qual é a atuação do profissional que você vai escolher. Você precisa ter informações, precisa ter segurança, como em tudo. Tudo, tudo, tudo. Inclusive, sobre a aromoterapia, ó, a ozonioterapia, existe uma Associação Brasileira de Ozonioterapia que eu estou deixando o link aqui embaixo também na descrição para vocês. Então, toda vez que nós queremos buscar alguma terapia holística, nós precisamos buscar informações a respeito do profissional que nós vamos escolher, ou então se vem pela indicação de alguém, ou, por exemplo, aqui a indicação do meu canal, onde eu já entrevistei vários terapeutas holísticos aqui, de várias terapias diferentes, tá? Então, nós temos aqui, ó, o Theta Healing, ele trata a parte mental, emocional, energética, o biomagnetismo também, a hipnoterapia, a constelação familiar, entre outras. O biomagnetismo trata a parte energética do corpo e, obviamente, trata o corpo. Todas elas são assim. Agora, existem outras que envolvem elementos físicos no tratamento, né? Foi a maneira que eu encontrei de explicar, tá? Isso aqui não é nada técnico, é a minha forma de falar. Então, a aromoterapia, que envolve os óleos essenciais, a acupuntura, que envolve as agulhas, ou auriculo, acupuntura, terapia, que são aquelas sementinhas, ou algumas coisas que você coloca na orelha, a própria yoga, que está envolvendo o seu corpo físico numa atividade que está muito voltada para a forma como você respira, e aqui a gente já inclui a meditação também, porque a meditação também está ligada à forma como você respira. Então, e a ozonioterapia, que no caso utiliza-se do ozônio para fazer determinados tipos de tratamento em nós. Então, segundo a Associação Brasileira de Ozonioterapia, a ozonioterapia é uma técnica terapêutica que utiliza a aplicação de uma mistura dos gases oxigênio e ozônio, ou seja, o ozônio medicinal. Usada no tratamento de um amplo número de patologias, a ozonioterapia pode ser aplicada de modo isolado ou complementar. Certo? Então, da mesma forma, você pode buscar a ozonioterapia para manter a sua saúde, né? E aí o profissional vai dizer para você no que aquilo pode te ajudar, e isso a Tatiana vai conversar conosco amanhã. Mas ela pode ser indicada também, por exemplo, por um médico que trabalha com terapias integrativas e sabe que o ozônio vai colaborar naquele processo de recuperação da sua saúde para aquele tipo de problema que você tem, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o ozônio, porque essa palavra ozônio, ela é uma coisa bastante conhecida da população. Infelizmente, foi colocado assim na nossa cabeça, né, por uma massificação, né, que não preciso nem entrar aqui no detalhe da coisa, porque vocês já sabem do que eu estou falando, né, de que o ozônio é uma coisa ligada aí a uma determinada camada, e que nós estamos acabando com essa camada, e que nós estamos tendo esse aquecimento por conta porque era o gás da geladeira, porque era o gás, e mudou o gás da geladeira, porque o gás da geladeira, não sei o que, né, a camada, e depois, gente, isso tudo não funciona desse jeito, tá? Não é assim. Então, a dica que eu deixo para vocês é que caso vocês façam alguma pesquisa sobre o que é o ozônio e tudo mais, né, como eu fiz aqui, vocês prestem muito bem atenção nisso, porque eu cheguei ao ponto de encontrar sites aqui que entraram logo na primeira página de pesquisa, que falam o que é o ozônio, mas já vão direto para o tema lá daquele negócio que é do esquentar, né, a Terra, e inclusive já começa a falar contra o processo do tratamento em si da ozonioterapia.
Por quê? Porque não é interessante, né, você deixar as pessoas acreditarem que a ozonioterapia pode trazer algum benefício para a saúde, porque quanto mais as pessoas adoecerem e não conseguirem se tratar, mais dependente de remédios elas vão ficar, e aí já tem toda uma continuidade da história. Então, tomem cuidado quando vocês forem pesquisar, ok? Então, o ozônio é um gás de cor azul claro de fórmula O3, ou seja, são 3 átomos de oxigênio formam uma molécula de ozônio. Essa composição faz com que ele seja instável, por isso ele é altamente reativo, ele busca estabilidade. Então o que acontece? Ele forma a molécula de ozônio e um dos átomos do oxigênio já cai fora e aí aquele ozônio vira oxigênio, ele vira O2. E aí, então assim, ele gruda, ele solta, ele gruda, ele solta, ele gruda, ele solta, porque esse terceiro átomo de oxigênio está sempre buscando uma ligação mais estável. A ligação do oxigênio, as duas moléculas de oxigênio, né, que forma os dois átomos que formam o O2, é uma molécula estável, mas quando entra um terceiro, aí ela fica doidona, aí ela fica instável, tá? Então, tomem muito cuidado quando vocês forem pesquisar, se forem pesquisar, né, sobre esse tema, para não se deixarem ser enganados, ok? E se você gosta de temas assim, tá passando por aqui e não é inscrito, aproveita para se inscrever. Vou destacar mais uma vez que aqui na descrição tem várias informações para vocês, inclusive dos treinamentos que eu sou afiliada, tanto do professor Marcos Trombeta, quanto da plataforma Unidarma e da Loja da Mente do Cris Almeida. Tem meu e-mail para contato também, e eu convido, claro, vocês a assistirem mais vídeos do canal. E eu vou deixar aqui no card hoje para vocês o vídeo do treinamento Enneagrama Mind, tá? E a nossa mensagem de hoje é de um médico chamado William Osler. Ele nasceu em 1849 e faleceu em 1919, e ele foi um médico canadense que exerceu imensa influência na prática clínica e na educação médica atuais, a ponto de ser considerado por muitos como o pai da medicina moderna. Só que aqui nós precisamos fazer um parênteses. Dentro daquilo que eu conheço da história da formação da medicina ocidental, em 1849 até 1919, que foi quando ele faleceu, principalmente no final do século XIX, tá? A medicina ocidental ainda não tinha essa característica que ela tem de uns anos para cá. Lá naquela época, esse William Osler, com certeza, estava mais próximo dos conhecimentos da medicina, mais ligado à natureza, a conhecimentos que o homem foi adquirindo ao longo, né, de uma série de coisas. Então, não existiam faculdades, não existiam grandes universidades, assim, não existiam grandes indústrias de grandes coisas. Era uma fase onde a medicina ocidental, vamos pôr dessa forma, ainda era mais pura, não tão tecnologicamente desenvolvida a ponto de chegar no ponto que nós chegamos. Então, até o próprio entendimento dele naquela época era completamente diferente do que nós conhecemos a medicina ocidental, principalmente aí após aí a Segunda Guerra Mundial, até após a Primeira também, mas ele faleceu em 1919, então muito perto do final da Primeira Guerra Mundial. E a frase dele é a seguinte, olha só que interessante: o bom médico trata as doenças, mas o grande médico trata os pacientes. Ou seja, ele tinha essa visão holística dentro dele, que com o tempo, dentro da medicina ocidental, foi sendo deixada de lado e de um tempo para cá está sendo retomada novamente. Eu sou Sofia Golfeto, aguardo vocês na nossa live de amanhã, desejo a todos uma linda semana, muita paz dentro da verdadeira luz, namastê e aquele beijo para você. Tchau!